No Gólgota ela nasceu, depressa cresceu, pelo mundo se espalhou. Enfrentou tempestades e ventos ao longo dos tempos, impérios desafiou. Tentaram levá-la ao fracasso, impedir os seus passos, calar sua voz. Foi tão grande e difícil a peleja, mas venceu a igreja e aqui estamos nós. Nem mesmo as fogueiras ardentes assustavam os crentes, pois tombavam de pé. Nem tão poucos ferozes leões dos seus corações arrancavam a fé. Quanto mais a igreja sofria, muito mais crescia em graça e poder. Aleluia. Passou lutas, enfrentou perigos, mas nenhum inimigo a pôde vencer. Passou lutas, enfrentou perigos, mas nenhum inimigo a pôde vencer. Maravilha, minha gente, muito boa noite. Chegando e chegando com muita alegria nessa noite de segunda-feira, começo de mais uma semana, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Uma noite abençoada e uma semana de paz. Que as bênçãos do Senhor estejam rica e abundantemente sendo derramadas sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Quero com muita alegria cumprimentar as pessoas que já estão entrando na nossa live e o meu pedido é: entrem, sintam-se em casa, fiquem à vontade. Essa noite nós teremos um convidado muito especial, não apenas para essa noite, mas para toda a semana, para estar ministrando aqui de uma forma ímpar aquilo que nós vamos aprender a respeito das igrejas enviadas às 7 igrejas, as cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Portanto, estudar sobre as igrejas que receberam essas cartas ditadas pelo Senhor Jesus e que João escreveu. Vamos começar hoje a respeito da carta e da igreja de Éfeso, e para estar conosco, nosso convidado, meu mano, um professor da palavra de Deus, pastor Gesmar Veiga. Então, deixa eu cumprimentar com muita alegria meu amigo, meu pastor Edilson, muito bem-vindo, está conosco aqui a minha mãezinha, cumprimentar o cantor Lázaro Azevedo, olha aqui, ó, Helenilda, Deus abençoe Helenilda Silva, Gesilane também entrou, Ana Patrícia, Calzinho, maravilha, todo mundo abençoado para a glória do... Maravilha, maravilha, voltando aqui, dando glórias ao nome do Senhor, vamos lá, com muita alegria receber as pessoas, a Manilza, que entrou aqui também, Ana Patrícia, Jailma, William Veiga, seja bem-vindo, William. Gente, essa noite vai ser uma noite abençoada, aqui presente também, Simone de Castro, maravilha, minha amiga cantora Simone de Castro, Deus abençoe o Everton. Gente, o Everton teve uns dias meio perrengado, a gente ficou preocupado, nas redes sociais circulou-se o pedido aí de oração e nós oramos, Simone, eu fiquei muito, olha filha, mas muito feliz naquele vídeo que você postou, ele saindo ali e o relato que você deu. Então a minha alegria, tá? A minha gratidão a Deus e a bênção sobre a sua família, sobre a sua casa, seu ministério lindo, ministério do Everton, Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Recebe a nossa alegria, nosso carinho aí por essa bênção, por essa vitória de Deus. Fabiane também já entrou aqui, Deus abençoe. Evangelista Luciano, Jailma Silva. Gente, eu quero que vocês já vão compartilhando essa live. Vai aqui nessa setinha aqui, ó, nesse aviãozinho e mande para as pessoas, que já vamos chamar o pastor Gesmar para a gente estar estudando a palavra de Deus essa noite, que de uma forma muito especial, tá? Então, Jaime Soares, mande a live, mande para as pessoas, chamem para todos serem edificados, em nome do Senhor Jesus. Ana Patrícia, que bênção, louvor, amém, Deus abençoe. Mara Lima, Deus abençoe, maravilha. Flávia Ferreira,
Meu mano, pastor Eremildo de Carvalho, cadê você? Tá aí? Dá umas... Dizendo, tô aqui. Eu vou falar um negócio de Deus para você aqui. Vamos lá, Eremildo de Carvalho, meu mano, pastor Eremildo. Rosângela Lima, a Manilza Santos, Helena Castro, deixa eu ver quem mais entrou. Demida Jane, Deus abençoe. Todos vocês, Tiago, já está conosco aqui meu mano pastor Gesmar Veiga, com o Instagram da Assembleia de Deus Plenitude, igreja em que ele é o pastor presidente, eu já vou chamá-lo já já. Cicineide, Tatiana Costa, Érico P. Silva, gente, vocês são bem-vindos. Jocélia, Deus abençoe no nome de Jesus, Jocélia Coelho da Silva, maravilha. Zélia Garcia entrou aqui também, Nilva Silva, deixa eu cumprimentar esse povo abençoado. Minha amiga missionária Antônia está conosco aqui na live. Hoje não é só uma live, é a live. Presença do pastor Gesmar Veiga. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos ser abençoados hoje aqui no nome do Senhor Jesus. Rodimar, Oficial, Pablo, Melque Veiga. Alô, Melque, abraço, legal, que alegria. Maravilha, valeu Simone de Castro, Deus abençoe filha, olha, saudade de vocês mesmo, viu? Suelen, Deus abençoe Suelen, já entrou aqui também conosco, José Carmo, que à vontade Suelen. Meu mano Eremildo, seguinte, que o nosso propósito está de pé, né? Semana, segunda, terça, quarta, tem uns vídeos postados lá hoje, mais um, quinta-feira, o nosso, fechado? Pode ser, nosso vídeo aquele lá, quinta-feira? Vai ser de Deus, viu? Então vamos lá. Antônio, pastor Emilton, fica conosco aqui na live. É um prazer grande, meu mano. Amigão do coração. Pastor Emilton, um grande cantor, amigo de muito tempo. Pastor presidente, um campo abençoado em Goiânia. Fica Aparecido de Goiânia, né, Emilton? Lindo demais o trabalho que tem feito aí. Então, meu carinho pela sua presença aqui, tá, meu mano? Deus te abençoe e estamos de pé. Nosso vídeo agora semana, quinta-feira, em nome de Jesus. Valeu? Pastor Joilson, bem-vindo, querido. Todo mundo, Pinheiro, olha, Luciana Veiga. Tem uma Veiga aqui, gente. Será que é minha prima? Tem Veiga aí. Cleonice, Antônio Marcos, Leila. Paz do Senhor, Antônio Marcos, paz do Senhor. Maria do Socorro, minha amiga do Tocantins, Paraíso. Cleonice, todo mundo abençoado. Então agora, pastor Gesmar Veiga, vou chamar aqui. Epa! Não é para virar para lá não, trem, é para virar para cá. Deixa eu chamar meu mano aqui, o pastor Gesmar, que vai estar ministrando para a gente essa noite. Quero aproveitar demais esse tempo dessa live aqui, gente, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Maravilha. Vamos lá, vamos lá. Chamando, aguardando o pastor Gesmar Veiga, que vai estar conosco nessa live aqui hoje, tremenda para a glória do papai. Alô, meu mano! Paz do Senhor, chefe! Como é que está Vossa Excelência? A minha excelência não está como a sua excelência, não, mas vamos bem. Moça, essa Gente, vozona nós aí estamos tendo, é forte, olha hein? aqui, gente, alegria de receber hoje aqui nessa live, e não apenas para hoje, mas para toda a semana, deixando claro que na quarta-feira a gente dá aquela respirada dos estudos e vamos ter a presença aqui do meu amigo pastor Carlos de Jesus, um grande pregador, vai estar ministrando. Então hoje, amanhã, depois na quinta, a gente retorna com o pastor Gesmar, sexta de novo, semana que vem, segunda, terça e quarta, para concluirmos as 7 cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. Hoje a primeira carta, Efésios, vamos estar aqui aprendendo muito com o pastor Gesmar Veiga e vamos estudar juntos, vamos abençoar a sua vida com palavra de Deus mesmo. Só quero pedir vocês que não saiam daí e não apenas não saiam, já vão compartilhando aqui a live, manda para as pessoas, chama o povo. Olha aí, pastor Arley, abraço, meu mano, que alegria tê-lo aqui. A Meriane lá do Tocantins, Deus abençoe, filha, fiquem conosco. Então chame o povo, compartilhe a live, pastor Gesmar está conosco. Pai do Senhor, meu mano, está tudo bem? Paz, pastor Cláudio, que honra poder estar com você nessa live. Uma honra muito grande. A honra maior também é poder servir o reino de Deus. Maravilha. Muito bom. E hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a palavra do Eterno. E eu tenho certeza que pessoas serão edificadas com esta palavra. Bom, maravilha. Posso abençoar. Eu estou aqui à sua disposição. Maravilha. Então a gente vai começar, porque o nosso tempo aqui hoje é prioridade, não apenas hoje, mas esses dias de estudo, a palavra. Quero agradecer de todo o meu coração pelo carinho de todos vocês, acenar para algumas pessoas entrando aqui. Deus abençoe vocês. E nem vou ficar tocando muito na tela, quando toca acontece isso, ela vira a outra. Então, fiquem aí conosco, não saiam, será uma live abençoada e já estão convidados
para toda a semana, todo dia às 21 horas, está conosco aqui. Pastor Jesmar Veiga, falar sobre as 7 cartas, ou sobre as 7 igrejas, enfim, sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Falar sobre as igrejas, e é claro, quando eu falo da carta, eu falo do teor, propósito de Jesus Cristo, que ditou essas cartas e João escreveu. Hoje vamos falar sobre Éfeso, que é a primeira igreja, e eu quero que o senhor tenha todo o tempo aqui até o final da live para estudar conosco, para falar, para nos ensinar esse povo abençoado, aquilo que Deus colocou no seu coração. Todo mundo sabe, quem não sabe vai saber. O pastor Jesmar é um mestre da palavra, um estudioso da palavra, e eu estou muito privilegiado. Quem não sabe também, o pastor Jesmar é meu irmão biológico, só para não confundir a cabeça de ninguém. Eu sou filho do pai dele e ele é filho da minha mãe. Depois você faz os cálculos aí, descobre. Maravilha! Olha o pastor Joilson conosco aí. Olha quem está conosco, um amigo que eu tenho que falar o nome dele também aqui, que entrou agora, antes de começar. Meu amigo pastor, eu chamo de pastor, porque é um grande obreiro, doutor Afonso Ramoa, amigão, lá de Belém, um cardiologista. Um dia ele examinou meu coração, lá está tudo certo. Mas é um amigo, canta nossas canções, a gente teve tanto junto. A irmã Mary, gente do coração. Doutor Afonso, irmã Mary, Júnior, Tatiana, Brenda, todos vocês estão aqui no coração. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Quando a gente fala da primeira carta, pastor Jesmar, e vamos começar então logo aqui, para a gente ter todo o tempo aqui para ministrar. A igreja de Éfeso é uma igreja que começa, e nesse teor dela, você vai discorrer toda a história, etc. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando Jesus falou para a igreja de Éfeso assim, olha, apesar de que fosse uma igreja ortodoxa na doutrina, mas que era fria no amor. Jesus falou assim, eu conheço o seu trabalho, eu sei as tuas obras, eu sei da tua paciência. Aí parece que está enchendo a bola, que coisa linda. Aí ele fala assim, tenho porém contra ti. Aí quando entra o porém de Jesus é que o negócio é sério. Está tudo bonito. Porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aí uma receita preciosa que é dada, e apenas de forma grossa, simples aqui, antes de abrir, só para abrir esse leque para esse estudo, é que o caminho é voltar e reconhecer o seu pecado e voltar à prática das primeiras obras. Quantas igrejas que hoje vivem na verbalização, palavras lindas, ensinos maravilhosos, ortodoxos nas doutrinas, mas o amor é frio, a primeira obra já esqueceu. Tem gente que está nos assistindo na live agora e pensando assim, aquelas primeiras obras de quando eu vim para Jesus. Aqueles primeiros cultos, as primeiras reuniões, a prática da caridade, os ensaios, as orações de madrugada. Então, o que Deus quer é que nós voltemos a esse primeiro amor e que ele seja incendiado, uma chama nos nossos corações. Começando hoje uma série de estudos a respeito das cartas às 7 igrejas da Ásia, recebendo com alegria meu mano, pastor Jesmar Veiga. Fique à vontade para ministrar sobre a primeira carta, a primeira igreja, Éfeso. A palavra é sua, somos todos ouvidos. Deus abençoe, meu pastor, fique à vontade. Paz, chefe. É o seguinte, quero agradecer a Deus pela vida do Gesiel. Gesiel é um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Maravilha. E esse trimestre, que é o terceiro trimestre, vamos usar a revista da CPAD, que é no segundo trimestre. Salvo engano, parece que a CPAD não vai publicar esse terceiro trimestre. Então, usar a do segundo, não é? Foi informações que passaram para nós. E essa revista fala sobre Éfeso. Então, que bom que já começa a caminhar um bom trechinho para a palavra. Falando Renato... só sem querer interrompê-lo, conosco na live, meu amigo, meu pastor Edilson, que gosta demais de escola dominical. Você falou aí, já ligo diretamente, está conosco. Meu pastor Edilson, fique à vontade, que bom tê-lo aqui. Continue, meu mano. E o pastor Renato Silva, que é o superintendente da EBD, também está com a gente, tá bom? Deus abençoe. Abraço, pastor Cláudio, é bom deixar definido o seguinte, deixar claro na cabeça da pessoa. Não é um estudo de escatologia. Sim. É um estudo sobre as igrejas da Ásia. E como tem Apocalipse, eu pensava, vai ser estudo sobre os últimos tempos. Não é estudo escatológico. É estudo sobre cada igreja em particular. Segundo, não é sobre a carta aos Efésios. É sobre a igreja de Éfeso, que é diferente. Quem escreveu a carta aos Efésios foi Paulo. Quem escreve a carta à igreja de Éfeso é João. Então, Paulo escreve lá da prisão e João escreve daí de Patmos. Só para ter uma noçãozinha para compreender melhor, tá bom?
Vamos conversando aqui, você vai me ajudar, pastor Cláudio, também. Nós dois vamos falar aqui. Tá bom? Meu Vamos pensar no bem. seguinte. As três principais cidades, que era Antioquia da Síria, Alexandria do Egito e Éfeso, eram as três principais cidades, as maiores cidades, no leste do mar Mediterrâneo. Tá? Éfeso tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Uma super cidade. E no ano 81, o imperador Domiciano ele sobe ao poder. E ele é tido como o segundo Nero, pela sua atrocidade, pela sua perseguição à igreja. Então, nessa época, ele chega ao poder e, sendo o primeiro imperador a invocar para si o título de Deus e Senhor, ele exigia culto a ele. E era um homem de muita atrocidade. Então, Éfeso, ela ocupa essa região geográfica hoje, na região hoje é a Turquia, para ficar bem mais fácil. O curioso é que o apóstolo Paulo, no ano 52, ele chega a Éfeso e fica 3 anos ali ministrando a palavra. Atos dos Apóstolos fala que o povo ouvia a palavra e havia grande temor, ia se convertendo. Mas havia muita bruxaria, havia muita feitiçaria, havia muita magia negra, muitos livros escritos a esse respeito. E o povo convertia e trazia os livros à praça pública e queimava devido ao temor de Deus que chegou naquele povo. Paulo teve 3 anos ali e depois ele vai embora e deixa Timóteo como pastor daquela comunidade. Paulo segue para Jerusalém e em Jerusalém ele é preso. 2 anos depois ele é caminhado e fica 2 anos em Cesareia, preso. É levado a Roma e lá de Roma, preso em Roma, ele escreve a carta aos Efésios. O curioso agora é que ele escreve a carta aos Efésios e traz 3 elogios. Elogia pela fé, pelo amor e pela persistência. Não esquecer, elogio de Paulo à igreja de Éfeso. Amor, fé e persistência. O tempo passa e o pastor Timóteo provavelmente foi substituído por Tíquico. Foi a substituição. E o tempo caminha. E chega o tempo que João ele é pastor em Éfeso. De lá ele é arrancado e levado para a ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos, ele tem um encontro com Jesus. Não é encontro de salvação, não. É encontro da revelação do Apocalipse. A Bíblia conta que era domingo de manhã. Eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, fala assim. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim grande voz, como de trombeta. A voz dizia, o que vês escreve um livro e manda 7 igrejas à Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinta de ouro. A sua cabeça e seu cabelo eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saiu espada aguda de 2 gumes e afiada. Seu rosto, ele brilhava como o sol na sua força durante o meio-dia. Aleluia. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta é a palavra que Jesus fala para João na ilha de Patmos. Eu fico aqui, abri um parênteses aqui, pastor Cláudio. No verso 17, ele fala, quando vi, caí a seus pés como morto. Lá em Daniel, no capítulo 10,
que é tido como Apocalipse do Antigo Testamento, quando ele estava junto ao mar Mediterrâneo, ele teve um encontro com o ser celeste, e quando no capítulo 10 relata ali, a Bíblia conta que ele cai para o chão, ele adormece, as forças acabam, e ele não tem mais ânimo, não tem força. O semblante dele ficou empalidecido. Tanto um quanto o outro, ele tem encontro com o ser celeste. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Cláudio? O ser humano, ele não consegue ficar em pé diante de tanta glória quando chega diante dele. E eu fico fascinado que um dia nós veremos o Senhor face a face. Assim como ele, aquele Jesus lá da ilha de Pátimos, nós o veremos um dia no nome de Jesus. Né? Então, o curioso aqui, pastor Cláudio, o curioso é que Paulo escreve uma carta a Éfeso, elogiando pelo amor, pela fé e pela persistência. Aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. 90 e pouquinho, 94, 90 a 96 aproximado, João escreve agora, 30 anos depois, carta à mesma igreja. Só que agora a carta não tem um elogio pelo amor. A carta à igreja de Éfeso tem elogio, tem repreensão e tem promessa. Todas elas, exceto uma. Elogio, repreensão e promessa. A repreensão é que 30 anos depois a igreja perdeu o amor. 30 anos depois, a igreja que Paulo elogiou, que era perseverante, era amorosa e tinha fé, agora leva o puxão de orelha de Jesus dizendo, olha, vocês não têm mais amor. Eu vou ler a carta fala assim, capítulo 2 de Efésios, de Apocalipse, aliás, não é? Fala assim, no versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. É uma carta. Então tem destinatário. O destino, igreja de Éfeso. A quem, principalmente? Ao anjo da igreja. Eu vou abrir um parênteses aqui, pastor Cláudio, dizer o seguinte, Deus não mandou a carta para a igreja. Mandou a carta para o anjo da igreja. Verdade. Sabe o que eu acho interessante aqui? Tem muito pastor ouvindo a gente, provavelmente, é que tem pessoas aqui que falam assim, pastor, Deus me deu a mensagem para falar para a igreja. Deus fala com a igreja através do anjo da igreja. Meu Deus! Aí, às vezes, acontece um atropelamento, né? Quer dizer, Deus disse, eu vou mandar a carta, Jesus disse, eu vou mandar a carta à igreja. Mas o destinatário é o anjo da igreja. É a pessoa que Deus responsabilizou para tomar conta. Aliás, é do pastor que Deus vai requerer o cuidado de cada ovelha. Exato. Por isso, Deus direciona a carta para ele, fala, você é responsável, então estou falando contigo. E aí ele iria reunir a igreja, tratar a igreja. Que coisa linda. Iria ler a carta para a igreja. Mas o destino, então tem um remetente. Quem é remetente? O remetente, ele se identifica. Ele fala assim, ó, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então ele identificou. Quem está mandando a carta? Aquele que tem no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Ele diz, eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 anjos da igreja. Trocando em miúdo. E ele disse, olha, eu estou no meio da igreja e o anjo da igreja está na palma da minha mão. Então manda essa carta para ele e ele vai ler o que eu estou mandando falar para ele. O curioso é que o anjo da igreja está na mão do Senhor. Aí alguém fala assim, pastor, mas o nosso pastor, ele está fazendo coisa errada. Mas Deus vai tratar dele. Pastor, o nosso pastor, ele não é carismático. Mas é Deus, ele está na minha mão. Fica tranquilo. E eu fico feliz com isso, pastor Cláudio, porque o anjo do Senhor é cuidado pelo Senhor da seara. Quem cuida do anjo da igreja é o dono da igreja. É o anjo da igreja. Tá? Vou continuar a carta, para a gente daqui a pouco comentar. Olha o elogio. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança e sei que você não pode suportar os maus e que vocês colocam a prova os que se dizem apóstolos não são, eles são mentirosos. Então a igreja era de boas obras, trabalhadora, perseverante e zelosa. A igreja não aceitava qualquer coisa.
Não. Sabe o que eu lembro aqui, pastor? A igreja dos bereanos não era qualquer coisa que eles engoliam. A Não igreja de era. Éfeso não era qualquer coisa, não. Oh, chegou aqui hoje congregar com a gente o apóstolo fulano de tal. A igreja falou, não, vamos ver o seguinte, vamos ver se vai dar fruto, vamos ver se vamos colocar eles à prova, esperar um tempo, para ver se é apóstolo. Depois descobrir que era mentiroso, não era apóstolo coisa nenhuma. Olha, vocês colocam a prova e eles não são. E vocês encontraram que eles são mentirosos. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, pastor Cláudio, abrir um parênteses aqui para a gente comentar aqui. Tá bom? Primeiro, sobre os elogios. A igreja é elogiada pelo seu trabalho. Aqui não é trabalho secular, não, é trabalho da igreja. A igreja é trabalhadora. A pergunta nossa é o seguinte: hoje, esse título, a gente receberia esse elogio da igreja? Do Senhor Jesus, aliás? Ele elogiaria a tua igreja? Se elogiar a igreja sua, é porque ele te elogia. Se ele exortar a igreja sua, é porque está te exortando. Porque a igreja somos nós, um conjunto de pessoas, reunido no templo. Então a igreja foi elogiada pelo seu trabalho. Uma dificuldade grande hoje, pastor Cláudio, é fazer evangelismo. Uma dificuldade hoje é o povo querer trabalhar. O trabalho secular está mais importante que o trabalho do reino. Verdade. Não estou dizendo que ele não é importante, ele é importante. Mas às vezes a prioridade está errada. A pessoa trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, para ir até sábado, meio-dia. Aí no sábado à tarde ele vai trabalhar para descansar, trabalhar na sua casa. No domingo, não, hoje é dia do Senhor, vou ficar descansando. E quem falou que dia do Senhor é dia de descanso? É dia de trabalhar. Dia de trabalhar. Foi no domingo, no dia do Senhor, que João encontrou com Jesus. Ou Jesus encontrou com João. Então essa palavra é muito importante na nossa vida. A igreja precisa trabalhar. A igreja precisa descruzar os braços. A igreja precisa arregaçar as mangas. A gente quer, pastor Paulo, que Deus levanta um profeta, uma profetisa e traz elogio. Mas ele nunca elogiou o preguiçoso. Elogia trabalhador. Deus nunca chama ninguém desocupado para o trabalho. Ele chama alguém ocupado. Então, se você não tem tempo, você que está ouvindo não tem tempo, acha que não tem tempo, você é a pessoa certa para esse trabalho, para essa obra, para essa missão. Concorda, pastor Cláudio? Concordo. Deus elogia trabalhador. Pode falar. Aí concordo plenamente. Acho interessante quando João começa a ter isso, na sua versão diz que achei-me em espírito, né? Lá no versículo 10 do capítulo 1, aqui na minha versão diz assim, eu fui arrebatado em espírito. Quando Jesus vai começar a dar as cartas para ele. E aí, quando Jesus começa a discorrer tudo isso, conheço o trabalho, e é importante. Só o primeiro tópico disso aí, é claro, sobre as obras, sobre a paciência, sobre a perseverança, mas que esse sido o primeiro amor. Aí você falou que Deus chama exatamente quem tem trabalho, e deu uma catucada na vida de muita gente aqui, que fala, tem tempo não, estou muito ocupado. E quem foi, você já disse aí, mas deixa eu falar de novo, quem foi que estava desocupado que Deus chamou? Ele ia passando, o que o Mateus fazia? O que o Mateus estava fazendo? Levi, né? Qual a ocupação dele? Não, vem para cá que você serve. Pedro, serve. Cada um tinha uma função, eles eram profissionais e viviam daquilo, se mantinham com aquilo. E Deus o chamou. Eu não vi na Bíblia nenhum que estava desocupado. Não, esse aqui não está fazendo nada, eu vou chamar. Verdade. Ele chama exatamente quem está ocupado, porque dá prova que pode ser útil em alguma coisa. Os inúteis têm que mudar de vida para depois serem chamados para o Senhor. Segundo elogio aqui é a paciência. A paciência. Então, ela é trabalhadora, uma igreja de paciência, e ela é elogiada. Mas o que significa ser paciente? É virtude que consiste em suportar os dissabores e a infelicidade da vida. Os problemas vêm, as intempéries vêm, e o caboclo suporta o dissabor, suporta as adversidades que vêm sobre ele. É paciente. Ele não se desespera. Ele é tranquilo, ele tem calma. Ele é vamos chamar assim, equilibrado, um paciente equilibrado. Segundo, o terceiro elogio da igreja era perseverante. Pastor Cláudio, aqui é uma grande dificuldade. Tem pessoas, como diz o Elismar, tem ótima iniciativa e péssima acabativa.
Verdade. Para Eles começar, não têm persistência. Pode falar? não, só dizendo isso, para começar é bom demais. Bora, se empolga, né? Muita gente vai na empolgação dos seus projetos, seus trabalhos, seus sonhos, mas não perseveram. E é exatamente o segredo da sua vitória é perseverar. Porque dia após outro as coisas vão se ajustando. É nessa luta, no dia a dia, nos embates da vida, e aqui se fala de trabalho e propósito, é que você vai conquistando a experiência para ajustar tudo, para entender, não, vai dar certo. Já passei por um problema assim e funcionou, agora vai. Se não perseverar e desistir, jamais conseguirá chegar no seu objetivo. A gente não consegue conquistar nada se não seguir em frente. Sabe o que eu acho interessante? Filipenses 3:13, Paulo fala assim, olha, eu esqueço, ele não abandonou apenas, ele esqueço o que fica para trás, avanço para o que está para frente, para o prêmio da soberana vocação. Quer dizer, eu sou persistente na caminhada. Outra coisa que eu acho fascinante, pastor Cláudio, aqui na questão da perseverança, Moisés morreu, o povo tinha que entrar na terra da promessa. Aí Josué tinha que colocar o povo lá, guerrear, expulsar os invasores. Aí Deus se apresenta e fala, Josué, ser forte, ser corajoso, tem ânimo. Quer dizer, aí a pessoa não é persistente, ele desanima. Ele não é persistente, ele não vai adiante, ele pensa, ele projeta, mas ele executa. Ele é apenas um projetista, ele não consegue executar. A igreja precisa de projetista, mas de executador também. Porque só projeta, a igreja não funciona. Funciona. Chegar na igreja, por exemplo, e está cheio de projetos colocados no quadro, não tem que executa, não resolveu nada. Tem que ter projeto, mas tem que ter execução do projeto. Então, essa igreja foi elogiada porque trabalhava, porque quer executar o projeto. Eles tinham persistência, eles tinham paciência e eles eram zelosos. Essa palavra aqui, eu vou abrir um parênteses maior para falar sobre ela. O zelo. Olha, pensa na igreja zelosa. Embora, de elogios, essa persistência era lá do apóstolo Paulo, veio naquele tempo. Aprendeu com quem fundou a igreja, o apóstolo Paulo. Então eles aprenderam a ter fé, ser persistente, tinha amor, embora no finalzinho a coisa desencaminhou. Mas por que eram zelosos? Por que é importante isso aí? A Bíblia fala o seguinte, olha, sei que não pode suportar os maus, e que você coloca as provas que se dizem apóstolos e não são, e os mentem, vocês acharam mentirosos. Sabe o que acontecia? Eu vou continuar lendo o capítulo 2, para ler, fala assim, ó. Lembra-te do versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Se não, brevemente veio a ti e removerei o seu lugar do teu candeeiro, e não, se não te arrependeres. 6. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Então, olha aqui, no versículo 6 e no versículo 3, ele está elogiando. No versículo 6 ele fala, olha, vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, e eu também aborreço. Quem está falando isso? Jesus. Eu também aborreço essa obra dos nicolaítas, como vocês também aborrecem. O que eles ensinavam na igreja? Pastor Cláudio, eles ensinavam, pegando a Bíblia aqui, eles ensinavam que poderia ter mais de uma esposa. Poligamia. Ensinava também que não tinha problema comer carne sacrificada. Quem eram esses? Aqueles que diziam que eram apóstolos, que infiltrou na igreja e que trazia heresia para a igreja. Aí Jesus fala assim, olha, escreve essa carta para eles, que eu estou feliz porque eles aborrecem esse povo. Esse povo não tem lugar com eles. Não tem lugar com eles. Eu também estou feliz. Agora, eles, não tem problema não. O mesmo problema de Corinto. Vocês podem comer carne sacrificada aí, que problema que tem? Não tem problema nenhum. É assim que eles diziam. E eu quero abrir um parênteses aqui, pastor Cláudio, para a gente falar sobre isso aqui, já bem claro. Olha o seguinte, a igreja de Corinto tinha um problema. Que problema? A gente está mudando de foco não, só aproveitando o zelo da igreja de Éfeso para falar sobre o zelo aqui também da igreja de Corinto.
e entender melhor que o problema é o mesmo agora. O mesmo problema. Olha aqui, eles tinham um problema. Aí eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Cefas. Paulo. Dentro da igreja de Corinto. Aí na igreja tinha dois grupos de pessoas. Os fortes e os fracos. Os fortes diziam assim, olha, eu como carne sacrificada aí não tem problema nenhum. Aí os fracos diziam, você é louco, não pode fazer isso não. Aí o forte dizia, não, você é muito religioso. O fraco dizia, não, vocês são muito mundano. Olha o problema. Que problema é? Dentro da igreja. Lá ensinamento dos nicolaítas. Aí, pastor Cláudio, faltava amor. O irmão brigando com o outro. Ah, mas você é fraco demais. Qualquer coisinha você se entrega. Só porque alguém comeu a carne que foi sacrificada a ídolo, você está quase dizendo, você é fraco demais. Ah, não, você quer mentir a ser forte demais e você é muito legalista. E tinha problema. Discussão entre eles. Não tinha amor. A igreja sem amor. Olha, não adianta trabalhar. Não adianta ser zeloso. Não adianta ser persistente. Não adianta ter fé se não tiver amor. Verdade. Paulo fala isso, que o maior é isso aqui, de todos. Fé, esperança, o amor é o maior. E amor não é dom, amor é mandamento. É mandamento. A igreja de Éfeso, pastor Cláudio, tinha esse problema. Estava tendo discórdia. Eles não tinham mais amor. Sabe o que eu entendo aqui? Pegar lá a igreja de Éfeso e entender a palavra de Corinto, porque eles lá tinham o problema de comer carne sacrificada ainda. O capítulo 8 de 1 aos Coríntios fala de carne sacrificada a ídolo. Quem tiver bem se acompanhado, beleza. Sabe o que está dizendo? Olha os fortes. O forte dizia assim, ó. Assim, versículo 4, capítulo 8. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus, senão um só. Só forte. Na igreja. Não tem problema nenhum. O ídolo não vale nada. Não passa um pedaço de madeira, de pau, de ferro. Isso não vale nada. Porque o único é o nosso Deus. Esse sim. Mas aquele que era fraco dizia, mas foi sacrificado ao ídolo. E pode afetar a minha vida. Pastor Cláudio, o senhor é um profundo conhecedor e vai me ensinar agora. Vai me ajudar. Vamos lá. Quando o senhor sabe que sempre o diabo trabalhou imitando o que Deus faz. Verdade. Eu achei interessante o pastor contar um dia o seguinte. Deus instituiu o chofar. Aí veio o inimigo e criou um berrante. Paralelo. Né? Aí ele falou assim, tudo o que é santo, o inimigo tenta trazer paralelo para tirar a virtude do santo e colocar no que é profano. Então tinha um sacrifício no templo do Senhor, mas também tinha templo dos ídolos. E tinha sacrifício também. No templo do Senhor tinha sacerdote. Lá também tinha sacerdote. O cordeiro sacrificado no templo do Senhor tinha que ser puro. O cordeiro sacrificado no templo do Deus pagão também tinha que ser puro. Aí tenta enganar as pessoas. Não faz diferença, não. Tudo é puro. Tudo é sacrificado. Tá só muda o Deus. É você crer num Deus único, mas acredita Maria. Você crê no Deus Santo, acredita Diana. Mas o problema é que nós temos um Deus só, vai convergir tudo num só. Como é que o diabo fazia? Então preste atenção. Aí trazia o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Matava o cordeiro, pegava uma parte da carne, era do Deus sacrificado, do ídolo, uma parte da carne era do sacerdote, a outra parte era do ofertante, do dono do animal. Ao redor do templo, tinha muitas churrasqueiras. Aí, por exemplo, eu podia pegar a minha parte, ir lá para uma churrasqueira, assar aquela parte e comer, sem problema nenhum. Aquilo que eu não conseguia comer, eu podia ir para minha família, para meus amigos lá em casa, fazer um churrasco com eles na minha casa. O sacerdote não conseguia comer a carne toda também. Imagine, se ele sacrificasse 20 cordeiros por dia, a parte dele era insuficiente para ele comer. Não, ele não daria conta, na verdade. Não daria conta. Então ele tirava uma parte para ele, e a outra parte ele levava lá no mercado e colocava no mercado para ser vendido. A minha parte, como ofertante, se eu não conseguia comer toda ela, eu podia também levar para o mercado e colocar no mercado para vender. Eu não estou falando de heresia, não.
Segundo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 8. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 10. Porque se alguém te vier a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas a ídolos. A sua versão, como é que fala aí, pastor Cláudio, a sua versão? Porque se alguém te vier a ti, é a mesma coisa. Que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Tá bom. Isso aqui, ou seja, lá no templo, eu falei agora, tinha churrasqueiras e fazia comida e assava ali e comia, tanto no templo pagão quanto no templo sagrado. Não fazia diferença, não. Olha o capítulo 10 agora, pastor Cláudio. O capítulo 10, e o versículo 7 fala assim, ó. Não façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aqui não é no templo, aqui é na casa. Então podia comer a carne lá na sua casa. Olha o versículo de número 25. Comede tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Você está entendendo? Então, eles podiam comprar carne no açougue, sacrificada a ídolo, podia pegar a carne que era dele, comer no templo, ao redor do templo, ou levar para sua casa e comer lá. E aí tinha os fracos e os fortes. E por ser fraco e forte, por ser consciência ou sem consciência, o pessoal tem problema na igreja de Éfeso, a discutir. E onde tem discussão não tem amor. Porque onde tem amor tem perdão. Verdade. Onde tem amor, libera perdão. Eu não quero saber se eu estou certo ou estou errado. Eu quero te perdoar para você ser feliz. Aleluia. Não vou perdoar o pastor Cláudio, não, porque ele comeu uma carne sacrificada ao ídolo. Aí o Cláudio dizia, não, Jesus é muito fraco. Pô, mas é um crente fraco demais. Eu não estou nem aí. Eu orei, agradeci a Deus, eu não estou nem com ídolos, isso aí não vale nada. E ficou essa questão na igreja. Agora preste atenção. Quem ia comprar carne no mercado, mas vai perguntar só assim, tem carne sacrificada para ídolo aí? Tem, então quero. Porque, primeiro, era só animal bom que era sacrificado. Não oferecia animal com defeito. Então, quer comprar carne boa? Compra carne sacrificada de ídolo. Aí imagine, eu chego no mercado, vou comprar uma carne e pergunto, senhor açougueiro, o senhor tem carne sacrificada para ídolo? E tem. Me dá um filé. Aí você fala assim, esse cara é doido. Acabou de sacrificar carne para ídolo. Ele tem que ser disciplinado. Esse cara é doido. Não, ele não come essa carne, não. Jamais vou fazer isso. Você entendeu? Aí começa a ter problema. Então a igreja de Éfeso teve esse problema. Por quê? Porque faltou amor. Aí Jesus trouxe elogio à igreja de Éfeso. Elogiou pela paciência. Elogiou pelo trabalho. Pelo zelo. Pela persistência. Mas ela levou para o chão de orelha por causa de amor. Porque faltou o primeiro amor. Ele disse, volta ao primeiro amor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Pastor Cláudio, o que está faltando, na verdade, é amor das pessoas. Porque se tem amor, eu trabalho. Se tem amor, eu sou paciente. Se tem amor, eu sou persistente. Se tem amor, eu não olho para problema do outro. Eu olho para a minha vida. Paulo escreve em Romanos capítulo 14, versículo 3, fala assim, se você come, não julga quem não come. E se você não come, também não julga o outro. Fica tranquilo. Você não está aqui para julgar ninguém. Ninguém é fiscal de ninguém. Saiba que o único bom é Deus. E Ele resolve os nossos problemas. Então a igreja tinha esse problema de Éfeso. Come carne sacrificada, não come. Não, você pode ter mais de uma esposa. Aí começou o problema. Não, mas eu só tenho uma. É bom, papai, pode ter duas. Então, esses que eram apóstolos, entre aspas, que traziam esse ensinamento, levou um puxão de orelha, nos disse, vocês repreendem e eu também repreendo a obra dos nicolaítas entre vocês. Mas para concluir, a palavra que eu acho muito fascinante aqui, depois do puxão de orelha, tem elogio. Ele elogiou pelo trabalho, ele deu um puxão de orelha, mas depois ele fez uma promessa. Olha a promessa dele. A promessa no capítulo 2, verso 7, fala assim,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor Cláudio, preste atenção comigo aqui. O importante aqui é que tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Parece estranho, né? Tem uns que tem ouvido, mas não ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem pessoas que o ouvido dele é só para enfeitar o rosto, mas não é para ouvir. E quem fala é o Espírito de Deus. E ele fala quem? Capítulo 2, versículo 17, né? Só pra... Certo. Não, 7. Verso 7. Verso 7. Pode ler. Na sua versão. Não, tá. É que, na verdade, cada carta, que Jesus sempre se identifica de alguma forma, no começo ele conclui sempre da mesma forma. Só estou achando que eu entendi 17, mas é o 7 mesmo, né? Todas as conclusões será a mesma, né? Quem tem ouvido todas as cartas. Com promessa diferente. A carta aos Efésios, então 7. Certo. Dentro da sua versão, fala como? Não, é a mesma coisa. Diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, não é uma. Não é uma. As igrejas. Olha aqui, a carta foi para a igreja de Éfeso. Mas é para todas as igrejas. É para a igreja de Planaltina, é para a igreja do DF total, aqui no Goiás, no Brasil, fora do Brasil. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, ele fala aqui em Goiânia, Aparecida, fala em Brasília, fala em Belém. Ele fala que o Espírito não deixou de falar. O problema é que muitos não querem mais ouvir o Espírito de Deus falar. E ele fala à igreja. E aqui é a promessa. Com a promessa, ele está dizendo assim, ó, ao que vencer. Então, promessa é para vencedor. Promessa não é para derrotado, não. Então, quem não trabalha é porque é preguiçoso. Se é preguiçoso, não guerreia. Ele não tem coragem. Ele não tem coragem de fazer nada. Então, ele não vai conseguir guerrear. Se não vai guerrear, não vai vencer. Se não vai vencer, não vai ter troféu. Então, ao que vencer, é uma promessa. Lhe darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Lembra de Adão e Eva? Tocou da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi expulso. Mas permaneceu a árvore da vida. Aqui é o seguinte, para nós, quem vencer vai ter longevidade. Vai ter eternidade. Aonde? No paraíso de Deus. Para vencedor. Isso é para vencedor. Que Deus possa abençoar, pastor Cláudio. Eu espero ter contribuído. Meu Deus do céu. Estamos aqui para isso, é para contribuir, para somar, para agregar. Eu tenho certeza de uma coisa. O Espírito Santo continua falando. Continua falando. E amanhã estaremos estudando a respeito da carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esmirna. E vai ser uma bênção em nome de Jesus de Nazaré. Todos são convidados, mas ninguém sai daí que não terminou. Quero mandar um abraço grande aqui para a pastora Luísa, nossa amiga que está ligadinha conosco, Luiz Laranjeira. Abraço grande para o nosso amigo pastor Edson Valim, lá em Santa Catarina. Moço! Tá ligado, saudade dele. Ele é seu chefe. Chefe? Não, ele é chefe top demais. Abraço ao mano, pastor Gilmar Veiga, tá ligadinho conosco, sua família. Abraço, meu mano. Abraço ao Júnior, parceiro da dupla de 2. Tá lá, eu tô aqui dupla de 1 e ele tá lá dupla de 1 também. Tá ligadinho aí. A cunhada Rosane. Abração, beijão para vocês. Todas as pessoas que estão na live, gente que entrou e a gente concentrado aqui no estúdio, de repente passou, a gente acabou não vendo ali, mas que alegria estar com vocês. Fica essa reflexão linda, essa palavra de Deus. É verdade, pastor Gesmar, que hoje nas nossas igrejas, quando a gente lê, quando a gente estuda as 7 igrejas da Ásia, e a gente se coloca, estando na nossa igreja, a gente se coloca sempre em alguma delas, porque existem peculiaridades ou particularidades que são representadas na nossa igreja. Olha aí, ó, Joel Israel, meus manos, o cowboy tá aí, meu sogro, doutor Luiz Roberto, abração meu sogro, a minha sogra deve estar ligada com ele lá também, sempre um bênção do céu, Deus abençoe, irmã Isabel. Então, assim, cada igreja nossa, quando a gente estuda as igrejas da Ásia, com esses ou elogios, ou puxões de orelha de Jesus, ou advertência, ou taca forte mesmo, a gente sempre se vê na nossa igreja, existe sempre alguma coisa que é identificado com esse povo lá.
Vai existir. Algumas igrejas existem poucas coisas que se identificam, umas existem muitas coisas que se identificam, porque na verdade as igreja sempre é igreja. Igreja tem problema, igreja passa por luta, igreja passa por dificuldade. Conta-se a ilustração de um camarada que um dia chegou para o pastor e falou: pastor, quero ir embora. Mas por que ir embora, irmão? Não, aqui nas igrejas aqui, crente fala dos outros, crente fofoca, não ama, que a gente precisa de ninguém dar estende a mão. Tem uma igreja boa que abriu agora ali, eu vi lá, diz que é benção demais, pastor dinâmico, fazendo um grande trabalho, eu vou para lá, porque lá é bom. Aí o pastor falou: irmão, então não vai para lá, porque se lá é bom, você vai acabar estragando lá, porque não estraga, deixa do jeito que está. Todo mundo, a igreja tem defeitos, tem problema, tem dificuldade. O problema maior das pessoas é observar o defeito na igreja e não imaginar que ele é a igreja. Não parar um pouquinho para pensar: para aí, se essa mudança começar a ser feita em mim, se a atitude for tomada por mim, se eu começar a mudar o comportamento, porque eu sou a igreja, sou um membro dessa igreja, e todos, de repente, eu posso começar a fazer a diferença. Mas as pessoas querem que os outros fazem e não estão sujeitos a fazer. Falei aqui no princípio que, embora fosse uma igreja muito ortodoxa na doutrina, mas fria no amor, quando Jesus fala que tinha observado e que via o trabalho, via as obras e até a paciência, mas tinha uma coisa contra, é que eles tinham esquecido do primeiro amor. E algumas pessoas verbalizam tanta coisa linda, falam tanta coisa linda, mas o primeiro amor, o amor de verdade, aquele princípio básico, não é exercitado na igreja. Eu estou muito feliz, pastor Jesmar, por esse primeiro dia de conversa aqui com esse povo. Amanhã, Esmirna, eu sei que serão dias maravilhosos, que as pessoas vão se identificar e vão se tratar, porque a palavra de Deus é assim, ela acaba tratando a gente. Quando a gente vem disposto a ouvir, e olha o que a gente aprendeu hoje aqui. Puxa vida, Jesus está ligado naquilo que eu faço que é bom e ainda confirma, dizendo: eu também não concordo com você não, você está certo. Só que tem um porém. E o detalhe é o porém, né? O detalhe é o porém de Jesus. Quando ele fala porém, aí tem alguma coisa aí. Maravilha, meu mano. Que alegria. Pode acrescentar, falar qualquer coisa que quiser aí, que a gente tem um tempinho aqui, à sua disposição. Pastor Cláudio, a igreja de Éfeso, ela serve de espelho para nós hoje. Verdade. A correria hoje parece que tira o povo do sentimento do amor. Não estou dizendo que não tenha, mas o exercer o amor fica mais complicado. Termina o culto, tem que ser correndo, que eu vou descansar, que eu vou embora amanhã cedo trabalhar. Verdade. Não dá para ter um momento de comunhão, rapidão. Aí veio a pandemia, para não ficar ninguém na porta da igreja também. Aí ajudou um pouquinho mais, né? Então, vai esfriando. E o que nós estamos precisando, na verdade, a gente não precisa de boas ideias, de amor. Porque quando tem amor, a gente dá a mão para o outro. Quando tem amor, a gente quer que o adolescente cresça, mas o jovem cresça junto. Quando não tem, aí pensa assim, os jovens não podem ser menor que adolescentes. Adolescente tem que ser mais do que os jovens. As irmãs não podem ter para os varões, os varões não podem ter para as irmãs. Aí vem aquela competição, e outra competição acaba tendo discórdia. Quando tem discórdia, o amor deixa de existir. Então, que Deus abençoe, que a igreja de Éfeso, como diz você, ensine lição para nós. Se está faltando amor, que possamos pensar com carinho nisso aí. A prova de amor é Jesus. Ele veio porque ele nos ama. E foi dado pelo Papai do Céu. Ele não olhou para a necessidade, não. Olhou para a nossa vida que precisava, na verdade. Não olhou para o nosso mérito. Olhou para a nossa necessidade. Que Deus possa abençoar. E eu tenho certeza, pastor Cláudio, que muitos que ouviram devem estar sendo abençoados. Pastor Giovanni Santos, olha, ali. Que Deus possa abençoar cada um. Abundantemente, o irmão Gesiel já agradecia, Jailma, os demais irmãos que congregam conosco. E amanhã, permitindo o papai, estamos juntos. Tá bom? Estaremos juntos amanhã para estudar Esmirna. E você que está nos assistindo aqui nessa live, valorize com amor ao seu irmão. Às vezes a distinção de ideia... Existem assuntos bíblicos, eu dou um conselho assim, você vai discutir alguma coisa da Bíblia, conversar com alguém, tem gente que já vai com um raciocínio emocional. Então se é raciocínio, é racional. É aqui, ó. Discute só no campo da mente, concorda ou discorda, alguém mostra a palavra, assim, não, tá certo, rapaz, era isso mesmo que tinha observado. Mas quando você vai com aquela paixão de torcedor, né, esse clube apaixonado, vai sempre ter essa rivalidade. Igrejas têm dificuldades.
pessoas, seres humanos têm dificuldades, têm problemas, seres humanos têm pensamentos distintos, seres humanos têm opiniões próprias, têm temperamentos diferentes, né? Cada um foi moldado de uma forma, e isso reflete na hora de um agir, de discutir. Você pode não concordar, mas é a igreja. É a igreja. Jesus escreveu, pediu para João escrever uma carta ao anjo da igreja. Estava lá. Então, independente do problema que você tem enfrentado na sua igreja, você tem uma igreja. E Jesus a ama. Ele pagou um preço caro por ela. Ele morreu por ela. Então, valorize a sua igreja, valorize seu pastor. Qualquer dificuldade, conversar, não é ter essa rivalidade, como o povo tinha, o pastor Jasmar bem explicou aqui. Exercite o amor. Ame. Ceda você. Fala, não, para aí. Vamos começar de mim. Se você parar de... Vai acabar. Deus vai dar vitória e vai dar tudo certo. Amém, meu mano? Eu falo o seguinte, pastor Cláudio. Eu tenho 30 e alguns anos casado. Tem muita coisa que eu não concordo com a Sônia. 30 e quantos? Foram dois? 33. 33. Olha aí, de casar, idade de Cristo. É. Maravilha. Tem muita coisa que eu não concordo com a Sônia e ela não concorda comigo. Mas a gente está junto. Quer dizer, Pronto. o pastor de família... A ideia de ideias não pode ser parâmetro, motivo para qualquer intriga. Qualquer discussão tem que ser na base do raciocínio. Se trazer para o coração, aí o problema é sério. A questão do concordar e discordar é para o nosso amadurecimento. Mas eu posso discordar e ela pode discordar, mas caminhamos juntos. É. A igreja pode, além de discordar algum ponto de vista entre membros, mas tem que caminhar junto. Caminhar juntos. Então não pode perder o foco. Tá? Não pode perder o foco. É por isso que a carta foi dada para o cabeça da igreja. Ele sempre fala o seguinte: Deus trata com cabeça. Deus nunca quer o princípio da hierarquia. Deus nunca quebrou. Ele trabalha com cabeça. Para concluir, lembra que no Pentateuco aparece assim: Moisés, servo do Senhor. Sim. Aí quando fala de Josué, Josué, servo de Moisés. Ele não era de Deus, não. Mas você não vai encontrar no Pentateuco assim: Moisés, servo do Senhor, Josué, servo do Senhor. Não. Vai encontrar Josué, servo de Moisés. Aí no dia que Moisés morre, a história muda e coloca assim: Josué, servo do Senhor. Então Deus trabalha com princípio. Trabalha com princípio. Por isso que a carta foi para o anjo da igreja. Foi para quem era responsável pelo rebanho. Lindo demais. Então eles possam nos dar que a igreja possa ter esse sentimento, né? Que é assim que a coisa funciona. E Deus não, pastor Cláudio, Deus não quebra o princípio. Verdade. Ele obedece o princípio da autoridade, da hierarquia. Ele instituiu. É assim que ele faz. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um, para cada momento, para cada instante, como diz você, durante esses dias sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e vamos seguindo, até que Cristo volte. Aí, se ele não voltar, eu estou aqui amanhã. Mas se ele voltar, eu não venho, não. Aí eu também não vou estar aqui não, viu? Gente, a gente está guardando o arrebatamento da igreja, isso é bem verdade. A nossa gratidão a todos que participaram dessa live. Eu quero pedir carinhosamente a vocês que me seguem no Instagram. Olha aqui, ó, passa a seguir o pastor Jasmar, está no Instagram da igreja, né? Da Assembleia de Deus Plenitude. Passa a seguir, que está sempre com lives, postagens maravilhosas. De lá você acha o PR Jasmar Veiga, tem todo dia vídeos lindos, edificantes. Pastor meu mano, obrigado pelo carinho. Quero pedir também às pessoas que estão nos assistindo ali, que se inscrevam no meu canal no YouTube. Todo dia tem coisa nova no YouTube, todo dia. Cláudio Veiga Oficial. Coisas lindas para abençoar as vossas vidas. Tem louvores, louvor com o meu mano Júnior aí. CDs estão sendo todos colocados. Acervos de décadas, agora estamos todos colocando no YouTube. Está sendo bênção, tá? Então se inscreve no meu canal no YouTube, Cláudio Veiga Oficial. Quero que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e abençoe a sua família, no nome de Jesus. Então, se Deus que é Deus, prima pelo princípio, você também. Igreja, mesma dificuldade, tem um anjo, esse anjo o obedeça, servo desse anjo, assim como Josué, servo de Moisés, mesmo todos servindo a Deus, aí vai funcionar. A hierarquia é fundamental e Deus não quebra esse princípio. Pastor Jasmar, vou pedir só uma coisa. Tem 20 segundos, queria que você orasse pelo povo. Eu vou desligar aqui, o senhor volta comigo só para orar e encerrar? Beleza, pode ser. Gente, então vou voltar. Só desligar aqui, já está 10 segundos, vai cair a live.